como ver para onde ir no braço da guitarra na hora de improvisar. Isso é uma grande questão, né? Você tem dificuldade com isso? De enxergar para onde ir no braço da guitarra quando muda de acorde, principalmente quando muda para uma harmonia que não está dentro do mesmo campo harmônico? Você tem essa dificuldade? Me fala aí. Deixa aí no comentário, que eu quero saber, no chat. Isso é muito comum. Eu já tive muito essa dificuldade. E assim, isso é uma coisa que você vai trabalhando com o tempo para você ficar cada vez mais familiarizado. Se você vai pegar uma música nova, você vai ter que trabalhar ela para ela ficar boa. Não é tudo automático assim, tipo, peguei uma música, já que eu sei improvisar, pego a música e saio tocando, dá tudo certo. Não, você vai olhar, você vai entender a música e tal. Só que tem certas técnicas que têm o objetivo de fazer com que você enxergue isso no braço da guitarra. E hoje eu vou falar de uma técnica que é o acorde de referência. E o que é o acorde de referência? O acorde de referência ele é um acorde, exemplo de referência. Olha só. Por exemplo, aqui eu tenho Dó maior. Aqui eu também tenho um Dó maior, que é um outro acorde de referência. Aqui eu tenho um outro acorde de referência. Aqui eu tenho um outro acorde de referência. E aqui eu tenho um outro acorde de referência. Sacou? E aí o que acontece? Quando eu estou nessa região em Dó, eu estou vendo isso. Quando eu estou aqui, eu estou vendo isso. Quando eu estou nessa região, eu estou vendo isso. Quando eu estou aqui, eu estou vendo isso. E quando eu estou nessa região, eu estou vendo isso. E aí aqui, eu já estou fazendo a mesma coisa que estava ali. E o que acontece? Isso aqui, por que enxergar esse acorde, por que treinar os acordes de referência, aprender os acordes de referência te ajuda a improvisar sem pensar em escalas? Porque eles criam uma imagem da guitarra. Eles criam uma imagem, uma referência, né? O próprio nome já diz, ele é um acorde de referência. Então, para onde você estiver, você vai ter um acorde de referência. Você cria essa imagem, fica muito visual a guitarra quando você treina esses acordes de referência. Sem falar que ele é mais um caminho neural para você criar, para você fazer sinapse, né? Sinapse é quando um neurônio conversa com o outro. E isso é que faz você entender o que eu estou falando agora, que faz você... todas as suas habilidades que você adquiriu ao longo da sua vida, que você tem facilidade, que você ficou bom nelas, de alguma maneira, seja dirigir, andar de bicicleta, falar uma língua estrangeira, seja lá o que for, você fez muita sinapse. Então você aumentou a quantidade de sinapse para aquele assunto e aumentou a conversa entre neurônios. Então você criou uma rede maior, uma rede neural para você fazer aquela atividade, que pode ter sido dirigir. Você já percebeu como é que no início é difícil, depois vai ficando fácil dirigir? Você coordena aquilo tudo sem pensar. É porque você criou uma rede neural. Então, quando você faz os acordes de referência, você entende os acordes de referência e pratica eles, você está criando mais um caminho de sinapse para facilitar isso, para aumentar a velocidade de você enxergar as coisas no braço da guitarra. Você vai ver melhor para onde você vai de um acorde para o outro. Vou te mostrar aqui ao longo dessa aula, vou te dar mais exemplos. Inclusive eu vou falar bastante sobre esse detalhe da sinapse e tal, de como fica de como que funciona essa parte da sinapse. Eu vou falar mais
no evento. E como isso vai te ajudar a improvisar sem pensar em escalas. Por quê? Porque improvisar sem pensar em escala, gente, é literalmente mudar o seu olho, a sua percepção. É mudar seu olho, né? É mudar a maneira como você olha, é mudar a maneira como você percebe, como você enxerga as coisas no braço da guitarra, entende? Então, por que você não consegue ver para onde ir no braço da guitarra? Porque você não tem os acordes de referência. Os acordes de referência, eles são uma ferramenta fundamental para você enxergar para onde ir, de um lado para o outro no braço da guitarra. Improvisar sem pensar em escala não é só você aprender mais coisas cada vez. Isso não te leva a improvisar sem pensar em escala. Improvisar sem pensar em escala é mudar a sua percepção. E a sua percepção se muda com o treino. Você vai mudar com o treino. Agora, qual treino eu faço? Porque às vezes você fala assim, não, cara, pô, eu tô disposto a fazer o treino. Eu tô aqui, eu gosto de tocar guitarra, eu quero melhorar e tal. Mas qual treino que eu faço que eu consigo realmente sair do lugar? Porque eu tô sentindo aqui que eu tô tocando, parece que eu não saio do lugar. Parece que eu tô sempre no mesmo lugar, né? Não consegue evoluir. Sua evolução está muito lenta. Isso aqui vai fazer você enxergar muita coisa no braço da guitarra. Para pensar numa coisa. Se eu estou aqui e eu quero ir para Mi bemol, por exemplo, que é um acorde que está fora do campo harmônico, eu posso ver esse Mi bemol aqui. Ó. Eu posso trazer esse Dó que estava aqui para cá para o Mi bemol. E aí se eu consigo enxergar isso e solar por cima dele, ó, tô aqui solando por cima de Mi bemol, né? Pensando nisso aqui. Eu tô enxergando isso aqui, ó. E aí, quando eu venho para Dó, eu tenho. Deixa eu ver que está filmando legal o braço, isso. Tô aqui. E aí, de repente, muda para Mi bemol. Quando eu faço isso, ó, eu já estou enxergando isso tudo aqui. Porque o acorde de referência me entrega essa visualização. Entendeu? E eu poderia sair de Dó para Lá bemol. Se você de Dó para Lá bemol, eu enxergo Lá bemol aqui, ó. Voltou para Dó. Eu poderia sair de Dó para, sei lá, deixa eu ver, de Dó para Mi, bem afastado. Aí o Mi tá aqui, ó. Então, ó. Dó. Tô cantando de baixo pra você ouvir, ó. Entendeu? Então o acorde de referência faz você enxergar para onde ir no braço da guitarra. Eu poderia fazer isso para cá também, ó. Aqui o Dó, se eu fosse de Dó para Mi, ó. Enxerga as coisas, entende? Essa é a grande vantagem de você treinar os acordes de referência. Inclusive, ó,
Inclusive, tem uma frase que eu vou te mostrar aqui, que é o seguinte. É uma frase do Wes Montgomery, que ele fez numa gravação na música Round Midnight. E eu vou adaptar aqui para Mi menor para poder ter um baixo aqui, mas na verdade ele faz em Mi bemol menor. Na verdade nem é Mi bemol menor, no momento é Dó sustenido meio diminuto, mas em suma, isso aí é papo para essa coisa de pluralidade dos acordes, pode ser papo para um outro vídeo. Deixa aí se você quiser saber sobre pluralidade dos acordes. A gente pode falar sobre isso e como isso te leva a improvisar sem pensar em escala. É uma grande vantagem também você saber isso. Os acordes disfarçados, né? Esses aqui são os AR, os acordes de referência, e tem os AD também, os acordes disfarçados, que eles são muito importantes. Mas vamos lá, voltando para cá, a frase vai ficar assim, ó, dele, do Wes. Ó. Ó. Deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. Olha só que interessante. Ó, vou te mostrar os acordes de referência por trás dessa frase. Qual é a outra vantagem do acorde de referência? Ele te fazer você transitar no braço da guitarra. Você tem dificuldade para transitar no braço da guitarra? Então, o acorde de referência é ótimo para isso. É importantíssimo. Olha só. Então, aqui, o início da frase é... Isso aqui é um acorde de referência. Ó. E eu tô vendo ele aqui, ó. Tá vendo essa nota? Ó. Ó. Ela tá aqui, ó. Depois, eu vou fazer. Eu não, né? Ele fez. Só tô reproduzindo a frase dele, ó. Esse acorde. E depois, isso aqui é... Pensa nesse acorde aqui, ó. Pensa nesse Mi menor aqui. Coloca um 11 nele. Agora, coloca uma nona aqui. Aí não tem como, né? Aí você faz o quê? Tira o baixo e faz isso aqui, ó. Pensa nesse voice, que esses dois, inclusive, é muito comum a gente fazer assim, ó. Fazer um double stop aqui, um dedo só, ó. Então, agora você pega isso aqui, ó, e faz. Ok, tá passando aqui dentro. Sem falar que você ainda pode enxergar esse Sol aqui, ó, que é relativo de Mi menor, e aí, ó, o arpejo aqui, ó. Entendeu? Mas o importante é você relacionar com o acorde, para você poder enxergar isso depois. Então, ficou tudo. Você está agora entendendo que ele está fazendo isso aqui. E na verdade está fazendo um acorde só. E a frase vai andando. Então, se tem dificuldade de transitar no braço da guitarra fluentemente assim, se conseguir sair de uma região para outra, os acordes de referência, eles são extremamente importantes para você enxergar isso. Entende? Isso aqui te leva a improvisar sem pensar em escala. Por quê? Porque primeiro que você está enxergando o acorde. Segundo que se você está enxergando o acorde, ele tem mais a ver com... Deixa eu voltar para cá. Ó, vamos lá. Primeiro, porque você está enxergando o acorde. Segundo, porque se você está enxergando o acorde, você vai se conectar mais com a harmonia da música. Então você vai enxergar... você vai enxergar a música, você vai ver os acordes, você vai ver para onde você vai. E terceiro, que você treinar os acordes de referência, como eu ensino no DNA da improvisação, isso vai te levar
a improvisar sem pensar em escala. Por quê? Porque você não vai só aprender um acorde, você vai treinar ele para ele ficar subconsciente para você. Então, quando você está solando, você muda de região, não tem o acorde sendo tocado ali, mas você está vendo ele, entende? Você está vendo ele, às vezes até só imaginando ele. Você não está literalmente vendo ele, mas você está imaginando ele, entendeu? Agora, é importante você entender que os acordes de referência, eles não são acordes que você vai usar para acompanhamento, tá? Não necessariamente. Por exemplo, tem um acorde de referência, que é esse aqui, por exemplo, o Mi menor, te mostrei esse aqui, né? Aqui, nessa região, é esse acorde aqui. Ele está invertido. Então, o que acontece? Às vezes está rolando a música. Mi menor, sétimo, nono. E aí você usar o acorde de referência para se acompanhar não faz sentido, porque você vai mudar, né? Você vai inverter o acorde. Não necessariamente você usa o acorde de referência para acompanhar, ou se acompanhar ou acompanhar outra pessoa. Não necessariamente. O acorde de referência é um acorde que você enxerga em toda a região do braço da guitarra para você ver isso acontecendo. Por quê? Porque a guitarra tem dessas coisas, né? Você faz... né? Tem a mesma ideia em várias digitações. Então você precisa conseguir continuar enxergando o acorde de referência. No piano, por exemplo, a mão esquerda monta o acorde ali, quando você está solando, você meio que continua enxergando o que está acontecendo. A guitarra, quando sai de uma região que você domina para uma região que você está mais... você não conhece, ou você não treinou esses acordes de referência, você se perde. Agora, com o acorde de referência, isso te ajuda pra caramba. Isso te faz enxergar muita coisa no instrumento, sacou? Isso aqui é incrível, essa parada. Agora que eu tô vendo aqui, que eu acho que eu desabilitei ah não, agora chegou. Olha que louco. Não tava chegando aqui a mensagem de vocês. Bom dia, Laudelino. Bom dia, Júnior. Bom dia, Theo Júnior. Galera aí, ó. Isso aí, gente. Vamos nessa. Ó, então, agora o que acontece? Eu vou colocar uma base aqui que fica Mi menor. Deixa eu ver qual é a base que eu fiz. Mi menor e Sol menor. E aí eu vou mostrar aqui algumas ideias de como enxergar isso no braço da guitarra. Entende, gente? Improvisar sem pensar em escalas é a construção de uma habilidade que envolve várias etapas. Não é uma coisa só. Agora, é aquela coisa. Depois que você chega lá, ninguém te tira isso. Depois, guarda essa frase. Depois que você chega lá, ninguém te tira isso. Você aprendeu a andar de bicicleta, você acha que você vai esquecer? Você não vai, entendeu? Então, o que eu quero no DNA da improvisação é te ensinar técnicas para mudar a sua percepção. Mudar a maneira como você olha para a guitarra. Por quê? Porque isso tem a ver com a construção dessa habilidade. Tem a ver com conexão neural. Como é que eu faço treinos eficientes que me levam a enxergar as coisas no braço da guitarra, a ouvir as coisas, a associar os meus sentidos com o que eu estou fazendo? Porque aí eu fico muito seguro para tocar. É óbvio que assim, a música é uma estrada que não tem fim. Eu estou nessa estrada e vou continuar aprendendo até o último dia. Só que tem certos marcos que acontecem ao longo dessa jornada. E um desses marcos, por exemplo, você já fez. Por exemplo, quando você superou a pestana. Sacou? Quando você superou a pestana, você aprendeu a fazer e ninguém te tira mais isso. Quando você aprendeu, eu lembro que tem muitos anos isso, eu estava dando aula para um garoto devia ter uns 9, 10 anos de idade, e ele
falou assim, eu não consigo cantar e tocar ao mesmo tempo. E aí a gente foi trabalhando, teve um dia que ele conseguiu. E depois daquele dia que ele conseguiu cantar e tocar ao mesmo tempo, ele nunca mais parou. Então, tem certos marcos que a gente adquire, que a gente consegue, a gente avança na música, que cresceu para sempre. E o marco que eu quero colocar na sua vida com o DNA da improvisação é você improvisar sem pensar na escala. Porque se você ficar pensando em shape para tocar, você não sai do lugar nunca. E assim, não vai melhorar. Porque tem gente que está há mais de 10 anos nisso e não consegue. Eu já vi gente falando que está há mais de 20 anos tentando e não consegue. Porque o shape, ele te limita. É importante saber o shape, só que você depender do shape da escala para tocar, ficar pensando nele, fazendo essa relação enquanto você toca, não funciona, porque não é assim que seu cérebro funciona. Ele precisa associar isso com outras áreas, com outras habilidades, para que isso você consiga usar isso na prática de verdade.